Salve pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Então, hoje nós vamos falar de uma outra média, da média aritmética ponderada. Mas para que você possa entender a necessidade do uso dessa média, nós vamos criar aqui uma situação, tá? Então imagine o seguinte, nós vamos fazer uma prova, um concurso, né? Para determinada situação. Vamos supor que é para entrar num curso técnico. Esse aluno ele vai fazer uma prova no 9º ano para entrar num curso técnico na área de eletrônica. Né? Então, esse aluno ele fez uma prova que tem lá língua portuguesa, matemática, ciências e pegar mais uma disciplina aqui, e língua estrangeira. Então vamos supor o inglês aqui. Deixa eu até vamos colocar aqui a disciplina de inglês, né? Então, num primeiro momento, este concurso era feito da seguinte maneira: pegava-se a nota de língua portuguesa. Vamos supor que a nota de língua portuguesa aqui foi 8. Pegava-se a nota de matemática, que foi 6. Pegava-se a nota de ciências, que foi 3. E pegava-se a nota de língua inglesa, que também foi 3. Né? E aí se fazia a média aritmética dessas notas. Ou seja, na média aritmética simples, significa que todas as notas têm o mesmo peso de participação. Todas elas têm o mesmo valor de participação. Então aqui o que eu faria? Eu somaria todas as notas, 8, mais 6, mais 3, mais 3, e aí eu divido pela quantidade de notas que foram trabalhadas, no caso 4 disciplinas, né? Aí eu tenho 8 e 6, 14, 14 e 3, 17, 17 e 3, 20. Então esta pessoa teria lá uma média valendo 5, né? Ciências e língua e inglês baixaram bastante a média, né? Apesar de ele ter tirado uma excelente nota em língua portuguesa, uma excelente nota em matemática, ciências e língua inglesa baixaram a média, né? Agora o que acontece? Quando se resolveu reestruturar essa prova, imaginou-se que língua portuguesa e matemática, como são duas disciplinas muito importantes, elas teriam que ter um peso maior nessa avaliação. Elas teriam que contar mais para o concurso, né? Por serem consideradas duas disciplinas muito importantes. Não que as demais não sejam, mas resolveu-se que língua portuguesa e matemática teriam que ter um peso maior. Então foi atribuído um peso maior para essas disciplinas. Ou seja, para a língua portuguesa foi atribuído um peso 3, então o peso dessa disciplina vale 3. Para matemática também foi atribuído um peso 3, um peso maior, né? E para as demais disciplinas foi atribuído um peso menor. Então, para ciências foi atribuído um peso de ciências aqui valendo 2. E para inglês, para língua estrangeira, também um peso valendo 2. Então, um peso menor para essas disciplinas. Então, agora o que nós vamos fazer? Lembre que a média aritmética deu 5. Né? Então, nós tínhamos uma média aritmética que tinha dado 5, quando todas as disciplinas tinham o mesmo peso. Só que agora resolveu-se que, apesar de todas as disciplinas terem o mesmo valor de nota, de 0 a 10, matemática e língua portuguesa têm um peso maior. Elas têm que contar mais em relação às demais disciplinas. Então nós não vamos fazer mais uma média aritmética simples, onde todos os valores têm o mesmo peso.
nós vamos fazer uma média aritmética ponderada, aonde tem valores que pesam mais no comportamento e vão pesar mais também no resultado que vai refletir esse padrão. Então é chamado média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, nós fazemos o seguinte: o cálculo dessa média é feito da seguinte maneira: eu pego o valor e multiplico pelo seu peso. Então eu tenho aqui o valor 1 vezes o peso 1, mais o valor 2 vezes o peso 2, mais o valor 3 vezes o peso 3. E assim por diante, mais o valor 4 vezes o peso 4. E aí eu divido pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais peso 3 mais peso 4. Né? Então eu faço uma média ponderada. Eu multiplico pelo valor do peso e depois eu somo os pesos. A média aritmética, ela é uma média ponderada. Só que ela é uma média ponderada, a média aritmética simples, onde todos têm o mesmo peso, que é 1. Por isso que fica lá 1 vezes P1, o valor 1 vezes 1, o valor 2 vezes 2, o valor 3 vezes 1 e o valor 4 vezes 1. Então todos os valores multiplicados por 1, pela soma dos pesos. Só que todos os pesos valem 1. Por isso que a gente dividia por 4. Por isso que no cálculo da média aritmética simples, nós dividimos por 4. E agora não. Agora nós vamos dividir pela soma dos pesos. Então vamos analisar e veja que interessante o que vai acontecer com o valor aqui. O primeiro valor é 1, o peso é 3. O segundo valor é 6, o peso também é 3. O terceiro valor é 3, mas o peso é 2. Ele tem um peso menor. E o quarto valor é 3 e o peso é 2. E agora eu vou dividir pela soma dos pesos. Né? A soma dos pesos seria 3 mais 3 mais 2 mais 2. Né? Então fica lá. 3 vezes 8, 24. Mais 3 vezes 6, 18. Mais 3 vezes 2, 6, mais 6, divididos por 3 mais 3, 6, 8, 10. Então, nós vamos ficar lá com 6 mais 6, 12. 12 mais 18 dá 30. 30 mais 24, 54. E a hora que eu dividir aqui, eu vou fazer aqui em cima para você enxergar melhor. A hora que eu dividir 54 por 10, a média passou a ser 5,4. Então, na média aritmética, nós tínhamos o valor 5. Na média ponderada, o valor subiu. Por que o valor subiu? Porque as notas mais altas têm um peso maior. E aí o valor subiu. Né? Então, se fosse feito média aritmética, onde todas as notas teriam o mesmo peso, a média seria 5. A partir do momento que eu fiz uma média ponderada em função dos pesos, eu tenho uma média maior, que é 5,4. Por quê? Porque os valores que têm um peso maior acabaram tendo uma nota maior. E aí a média subiu. Poderia ser o contrário. Né? Poderia ele ter tirado uma nota mais baixa em português e matemática, e aí a média cairia mais ainda por conta disso. Né? Então, vamos dar uma olhada num exemplo aqui, que é o seguinte, presta atenção. Nas médias aritméticas simples, né, nós temos os valores sendo feitos de que forma? Cada peso tem o mesmo valor. Então eu teria aqui peso 1, peso 2, até o último peso com o mesmo valor. E a hora que eu vou somar os pesos, eu na verdade vou somar um para cada quantidade. Por isso que eu sempre na média aritmética, eu somo todos os valores e divido pela quantidade. Porque na verdade, todos os pesos valem 1. Então eu somo os valores e divido pela quantidade, que seria a soma dos pesos. É a mesma coisa aqui. Se esse peso fosse 1, se esse peso fosse 1, se esse peso fosse 1,
e esse também fosse 1, eu só somaria os valores em cima. E embaixo eu dividiria por 1, mais 1, mais 1, mais 1. Eu dividiria por 4. Então, não está errado dizer que a média aritmética simples é um caso particular da média ponderada. É um caso particular onde todos os valores têm o mesmo peso, né? E essa é a diferença. Então, quando eu vou fazer uma média ponderada, eu estou atribuindo para valores pesos diferentes. Então, eu quero que determinado valor pese mais, ou seja, tenha maior participação no cálculo da média. Ou eu quero que determinado valor tenha menor participação no cálculo da média. Então, esse é o conceito de média ponderada. Ok, meu querido? Até o próximo encontro, onde nós vamos fazer muitos cálculos envolvendo as nossas médias aritméticas e ponderadas. Um abraço para você.